Oi, gente, olha aqui mais uma vez, dessa vez é a minha querida Janaína. Mas ela é uma fantástica dermatologista que tem, assim, um carinho imenso. Então, aqui, consultório novíssimo, parabéns primeiro, Obrigada. viu? Que você seja bem abençoada aqui. Obrigada. E que faça um bom trabalho. E a doutora Janaína Cap de Moraes Braz, ela é dermatologista. Bom, mas primeiro, vamos se apresentar. Você é nascida em Catanduva. Sim, primeiro eu queria agradecer e aproveitar essa oportunidade para dizer que eu tenho o maior orgulho de você. Mas, assim, infinito orgulho. Uma mulher muito à frente, a gente estava falando isso agora. Sempre muito empreendedora. Ai, meu Deus, e obrigada. assim, ter alguém assim, de verdade, assim, considerar a família uma pessoa tão... parece até brincadeira, né? Nora e sogra. Mas de coração, você é uma mulher muito assim à frente do seu tempo e assim, é bom a gente deixar registrado isso, que eu tenho o maior orgulho de você, viu? É recíproco, né? Porque você também é uma médica assim, batuta, fantástica, que Obrigada. também é muito preciosa. Então, eu nasci, né? Então, agora começando aqui em Catanduva, morei aqui a vida toda, né? Até fiz colégio aqui, estudei no colegião a vida inteira e fiz a faculdade aqui, né? Comecei a minha vida aqui, né, como médica aqui na... Mas falando nisso, você é filha da Cleusa e do Sim. Marquinho. Filho do Marquinho, que era professor de Educação Física do colegião, né? Exatamente. Então, eu estudei, né, ali e fiz a faculdade aqui. E quando eu terminei a faculdade, que eu falo assim, que eu tava mais ou menos assim com 21 para 22 anos, que na época da faculdade eu não sabia muito bem se eu iria ser dermatologista. Eu tinha muita dúvida, eu sempre gostei muito de endócrino também. Ah, então emagrece. E endocrinologia eu fiz bastante coisa na graduação, na faculdade, e o pessoal até brinca, né, que o meu currículo era quase todo de endócrino. E quando eu terminei, eu fui fazer, na verdade, a clínica médica, e aí eu sempre tive um sonho, que era além, né, da faculdade de medicina, que eu acho que todo mundo que é de Catanduva e que quer medicina acaba tendo esse encanto pela faculdade aqui, né? Mas eu também tinha um sonho que era fazer FAMERP, né? Então, assim, eu me imaginava, eu até falava assim pro Igor direto, né? E eu conheci o Igor na faculdade, né? Porque assim, olha, eu acompanhei uma parte da sua vida. Você era muito estudiosa, porque eu lembro quantas coisas você perdeu, festa da faculdade você perdia porque você tinha que estudar. Você ficava lá, Caxias, né, estudando. Exatamente. Então, assim, você é admirável porque você é focada naquilo que você faz. Sim, então, e aí eu conheci o Igor no segundo ano de faculdade, né? Então, durante a graduação, eu já comecei a namorar. E foi quando, na época, inclusive, eu estudava muito na sua casa. Porque a minha casa tinha, às vezes, bastante gente, tocava o telefone. Eu lembro que você e o Igor, vocês iam trabalhar. Aí ficava eu e a Sandra lá no apartamento e eu ficava estudando lá o tempo todo com a Sandra ali, e enquanto ela estava, porque era meu lugar de descanso ali, no sentido de paz mesmo, e eu conseguia estudar o dia todo. E ali foi um dos preparativos para ir para a FAMERP, que eu queria, se fosse, para fazer clínica médica. Você formou em que ano? Aqui, eu formei em 2011. Aí você fez para fazer residência médica. Aí eu fui fazer a residência médica e aí eu optei por clínica médica. Na verdade, eu já pensava também, dermato eu já pensava, mas assim, eu tinha essa endócrino, dermato, mas assim, já tinha uma certa vontade de fazer dermato, sim, mas dermato, a gente vai chegar nessa parte, é a residência, né, mais concorrida. E aí eu optei por fazer a clínica médica e eu falei, não, então eu vou realizar também esse sonho de fazer um hospital grande aqui da nossa região. E na época, até para ficar mais perto da família, né, mais perto do Igor, mais perto de vocês, eu acabei fazendo aqui em Rio Preto. Porque você passou em outros lugares também? Eu passei em clínica médica e eu passei em acho que umas 10 residências. Nossa! E aí eu acabei optando pelo serviço da FAMERP. E na FAMERP, que foi quando eu comecei a clínica médica, que são 2 anos de clínica, né? A gente faz 2 anos e geralmente quem faz clínica médica é para fazer uma subespecialidade que a gente fala. Então, se eu resolvesse fazer uma endocrinologia, por exemplo, eu teria que fazer essa clínica médica.
se eu resolvesse fazer uma reumatologia, uma geriatria, o que eu fosse escolher, eu teria que seguir esse É caminho. uma base, né? É uma base. E aí eu fui também porque a clínica, assim, ela te dá uma base grande, você começa a atender uns pacientes bastante graves, você passa por experiências de UTI, experiências assim que te engrandecem como médico. Então eu sempre pensava também, clínica médica nunca vai ser perdido na minha formação. E quando eu terminei o meu R1 de clínica, eu já tinha passado pelo estágio de infectologia e eu já tinha conhecido muita gente que fazia dermato no hospital de base, no FAMERP. E aí eu tive certeza que eu iria fazer dermato. Mas... Para passar, né, bendita? Para passar, exatamente. Eu tinha o 2º ano de residência, que era o R2, que eu teria que cumprir todas aquelas atividades de R2 de clínica. E eu não prestaria um R3, que teoricamente seria um pouco mais tranquilo. Eu teria que voltar para estaca 0 e prestar R1. E aí foi quando eu fiquei por volta do R2 de março, eu falei, não, eu vou prestar dermato e a prova seria em dezembro. E aí eu teria esse tempo de março a dezembro para conseguir prestar essas provas. E aí foi assim, aquele ano da minha vida que durante março a dezembro eu ia para o hospital por volta das 6h30 da manhã, eu chegava do HB umas 5 da tarde, eu dormia mais ou menos até umas 10h30 da noite, então o meu horário de sono era por volta das 6h30, 7 da noite até 10h30. Aí eu acordava, eu lembro que eu ligava para o Igor, falava com ele rapidinho, tomava um banho, fazia uma garrafa de café e estudava das 11 horas da noite até 4h30 da manhã. Então, quando todo mundo estava dormindo, eu estava estudando nesse tempo. E aí, às vezes, eu estava muito cansada. E eu dormia uma meia horinha, 40 minutos. E depois eu ia para o hospital e passava o dia todo no hospital. Então, durante esse período de março a dezembro, eu só dormi praticamente das 6h30 às 10 da noite todos os dias. E assim, né, eu falo que é um sacrifício, não foi só meu, foi do que na época era noivo, né, o Igor, dos pais, de todo mundo, porque você se ausenta, não tem como, né. E quando eu vinha aos finais de semana para Catanduva, também assim... São as escolhas da vida, eu não via ninguém, a minha mãe até brincava, falava assim, mas por que você veio esse final de semana se você nem vai sair do seu quarto? Eu falava, porque em dezembro eu vejo o que acontece. Porque o que aconteceu? Eu tive que estudar tudo de novo, como se fosse prestar um R1. E eu lembro que esse dia de março foi um dia fatídico, porque eu coloquei todas as apostilas em cima de uma cama e tinha 2 quartos ali, que um eu usava mais para estudo e o outro que eu dormia. Coloquei tudo ali, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer, né, para até dezembro eu conseguir ler tudo isso de novo? Assim, eu tinha estudado muito para passar na FAMERP em clínica. Eu tinha feito uma pontuação muito mais alta do que na época até eu precisaria ter feito. Mas, assim, eu já tinha ficado um ano parada, teoricamente, só no hospital. E aí eu coloquei todas aquelas apostilas, aí eu me vi daquele jeito. Falei, não, eu sempre fui boa de cronograma de estudos, desde novinha. E dessa vez vai dar certo também. E aí eu fui dividindo e falei, isso aqui eu tenho que fazer 20 de 20, isso aqui eu posso fazer 17 de 20, isso eu posso fazer 19 de 20, porque eu precisava fazer 85 pontos na prova, de 100 pontos, então assim, eu não poderia errar praticamente nada, se as 5 matérias eu podia errar 15. E aí foi que eu fiquei fazendo essa rotina, falei, em janeiro eu vejo o que acontece, eu vou fazer e vou ver se vai dar certo, e foi indo. E aí eu prestei a prova em dezembro, mas a prova não sai o resultado em dezembro. E eu fiz uma pontuação na época que daria para passar. E eu lembro que quando eu fui prestar essa prova, minha mãe foi comigo. E aí, minha mãe e meu pai, eu sentei ali no posto grau, que saiu o gabarito, eu não conseguia corrigir o gabarito. Aí a minha mãe e meu pai ficaram num banco na frente, eu fiquei atrás, e eu ficava olhando a cara da minha mãe, eu ficava vendo a mãozinha dela, se ela fazia assim ou se ela fazia assim, que eu tinha errado ou acertado. Aí ela só fez um sinalzinho, falei, ai meu Deus. Aí ela falou, eu acho que dá. Até minha mãe já sabia tudo de prova. E eu falo que vai até um incentivo para quem quer prestar, né, dermato, que eu recebo bastante mensagem hoje, né? Como que aconteceu, os ex-alunos. Isso é muito bom. Sempre ter uma forma de ajudar o outro, porque você está ajudando, mas você também está crescendo. Exatamente. E aí, eu lembro que ela falou, acho que dá, porque eu fiz uma pontuação que foi mais ou menos isso, foi os 84. Então, assim, poderia dar certo, mas poderia ser que eu ficasse fora.
Porque esse concurso ele tinha uns 864 candidatos para 16 Mas você fez bonito, vagas. você passou em vários lugares. Passei. Depois acabou dando certo a dermato. Esse foi a prova do SUS São Paulo, que foi onde eu fiz a dermato. Que foi o SUS, né? Que foi o SUS, que tinha uns 860 e pouco na época, eu lembro que eram 16 vagas. Só que o resultado só sai em fevereiro, porque sai no Diário Oficial o seu nome. E aí você fica assim, nossa, será que vai dar? E cria aqueles grupos, todo mundo, quantos pontos? E no meu coração eu sabia que iria dar certo, mas assim, sempre é aquela dúvida, porque eu estava ali. Poderia ser que alguém tivesse feito um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E em fevereiro, na verdade em dezembro eu já tinha passado em Belo Horizonte. Eu já estava muito feliz, porque eu já tinha conseguido uma vaga em dermato. Mas é aquela coisa, eu queria o estado de São Paulo e eu queria interior do estado de São Paulo. Então assim, eu só poderia passar ou em Bauru ou em Presidente Prudente, porque o restante das vagas eram em São Paulo. Mas você também passou em São Paulo. Passei em São Paulo também. E aí, só que queria ficar perto de casa, perto da família sempre, perto de todo mundo. E aí, no final, já tinha começado Belo Horizonte, porque não tinha saído o resultado, e lá começava uma semana antes, eu estava lá, e o meu nome saiu no Diário Oficial. E aí saiu o nome, tudo que eu poderia ir para fazer a escolha das vagas. E aí eu consegui o serviço de Presidente Prudente, que foi o serviço que me fez dermatologista. Então eu fiz os 2 anos, né, depois de clínica em Rio Preto, e mais os 3, que na verdade o primeiro ano de dermato também é de clínica médica. E aí eu falo, mais um ano de resiliência, porque eu já tinha feito 2 anos de clínica, eu tive que encarar mais um, porque o primeiro de dermato também é clínica médica. Luciana, mas agora faz assim, olha, porque quando você se fala em dermatologia, todo mundo faz na beleza, né? Sim. Na beleza. E eu sei que você tem um tino, que você é Sim. capaz, do tanto que você é capaz, na doença. Então, por exemplo, lá você aprendeu primeiro doenças, depois ir para estética. Lá é assim, no primeiro ano você passa pelo geral. Então, assim, você vira um residente de clínica, apesar de você ser um residente da dermato. No segundo ano, você já começa a fazer toda a parte de doença. Então, você começa todas as avaliações, porque assim, um hospital de referência em dermatologia, ele faz muita doença. Então, por exemplo, doenças que às vezes as pessoas não sabem que são da dermato. Então, um pênfigo, que é quando um paciente começa a ter bolhas pelo corpo todo. Um lúpus, por exemplo, que hoje aqui eu tenho os pacientes de colega reumato, que também passam comigo aqui no consultório. Tem doenças, por exemplo, essas doenças que os pacientes tomam remédio e aí fazem bolhas pelo corpo todo, ou reações intensas, que eu falo que às vezes essa dermato, ela ninguém entende ainda, né? Muito, ela tá ali escondidinha. E aí você passa pelos hospitais, a gente é responsável por todas as interconsultas. Então, todo residente no R2 que a gente fala, todas as avaliações hospitalares são nossas. A gente atende uma média de 40, 50 doentes por dia. Interna pacientes e nos finais de semana você tem que passar as visitas como uma outra especialidade. E aí você é responsável por todas as biópsias de pele. No R3 você fica também com as doenças, mas você faz muito a parte cirúrgica, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então eu faço bastante cirurgia maior, né? Assim, não só pequenos nevos que a gente tira, que são aquelas pintas. Mas é aqui no consultório ou você vai em hospital? Hoje eu faço aqui no consultório. Tá. Hoje eu consegui fazer uma sala aqui. Mas antes ou eu fazia no hospital, né? Marcava como um dia hospitalar ali, faz uma cirurgia rápida. Ou geralmente era no hospital. Ou às vezes alguma coisinha eu fazia mesmo no próprio consultório. Mas aí a gente faz a parte estética no R3, que é quando a gente começa a aprender essa parte de ácido hialurônico, preenchedores, a gente tem o dia que é a coqueluche do momento. Exatamente, o dia do laser. Aí os lasers, E aí a própria instituição, ela aloca as máquinas para nós, né, no serviço de residência, e a gente tinha uma chefe especializada em cosmiatria. E eu falo que eu tive uma sorte, na verdade, assim, um presente de Deus, que eu tive uma chefe muito boa lá, que ela deixava a gente ir de segunda-feira. Quem que é? Ela chama Tatiane. E aí, ela atua lá em Presidente Prudente. E ela sempre auxiliava a gente, então ela ensinou muito essa parte estética. Ela abria as portas dela do consultório para que eu e as meninas, a gente era em 4 na época, né? Que são 4 vagas lá, né, de Presidente Prudente.
E aí ela abria o consultório, então a gente levava as mães, as tias, né? Todo mundo que tinha ali. Só não levou a sogra, né? Mas o pessoal de Prudente ali. E às vezes, assim, alguém que auxiliava a gente em alguma coisa e a gente acabou aprendendo ali. Então, assim, eu acabei saindo com uma formação boa, eu falo, porque eu tive toda essa parte de doença, toda a parte cirúrgica, mas também consegui fazer essa parte estética também. E o que também eu tive depois foi que a gente tinha um ambulatório especializado em crianças, em pediatria, que hoje é uma área que eu gosto muito, que eu falo também. Você atende bastante criança? Atendo bastante criança. Os colegas acabam encaminhando, os pediatras mesmo, e aí foi isso. E eu terminei e prestei o título, né, em 2019, quando eu terminei a residência, quando eu voltei para Catanduva. E aí começou, eu brinco, a minha dupla dermatológica, né? Que aí eu e a Bruna, a gente estudou para a prova de título juntas e assim surgiu uma grande amizade e que eu falo que é maravilhoso você trabalhar em dupla, Sorte a minha, porque eu tenho duas dermatologistas, a Bruna e a Jana. Elas trabalham juntas e olha, a sorte é minha. Que eu falo assim que sexta é um dia maravilhoso, né? Porque a gente, de sexta à tarde, a gente divide os nossos casos, a gente conversa e também a gente faz os nossos procedimentos invasivos, os mais que a gente brinca assim, os mais arriscados, né? Então a gente sempre faz a 4 mãos. Eu falo que quando também uma colega tá vendo, a outra tá ali ao lado auxiliando, vendo uma coloração, alguma coisa, isso gera, né, digamos assim, você fica até mais confiante, né? Sempre é bom, eu falo, a gente ter colegas, amigos. Se for um amigo, então, melhor ainda, né? E que é a Bruna, né? Que a gente estava falando que é a Bruna Somilho. E aí, quando eu voltei em 2019, eu falo que também foi um marco para mim, porque do lugar que eu saí, que foi a Faculdade de Medicina de Catanduva, foi o primeiro lugar que me abriu portas. Você deu aula na faculdade, né? Sim, eu voltei e antes mesmo de terminar, no último mês, já sabia que eu iria voltar para trabalhar aqui na faculdade. E aí eu fiquei como professora, né, como preceptora do 3º ano. E aí eu me descobri, mais uma vez, uma coisa que eu gostava muito de fazer, que é ser professora. E voltei, quando eu voltei, então, eu estava na faculdade, comecei a trabalhar no SUS aqui também, que eu já estava... ARI, não é? Eu trabalho no AME no aqui. AME, eu confundo, ARI e AME, gente. Eu trabalho uma vez por semana, e no AME você também dá... Eu fico um período da semana. Mas aí é pela Fundação Padre Albino Pela também? Fundação. Aí eu fico todas as quartas de manhã no AME. E como é que você, agora, eu sei que você dá aula online, de cursinho, como que é isso? Aí foi assim, quando eu voltei, o primeiro ano que eu voltei, eu tava numa sala aqui numa clínica, e aí eu tava na faculdade e comecei o consultório. No final de 2000 e no começo mais ou menos de 2000 e metade mais ou menos de 2020, existe a nossa prova de título, é uma prova bem concorrida, né? A prova de título especialista. Você fez a prova de título também. Aí passei na prova, tudo, e eu acabei que descobri, na verdade, que eles estavam fazendo uma captação de professores. Existem cursinhos hoje que treinam para a prova de título, e a gente tem 3 no nosso país que são os grandes. E um deles estava precisando de professores. E aí eu passei por um processo seletivo, tive que enviar uma aula, tive que fazer uma aula, enviar. E um desses cursinhos, que é desses 3 mais famosos aí, eu fui chamada para dar aula, fui convidada. Qual cursinho que ele chama cursinho do professor Cussê. E existem 3, esse é um deles que é o cursinho de referência. E aí eu me descobri, né? Eu falo assim, mais uma vez, já dava aula. Na residência a gente já era acostumada a dar aulas, toda semana a gente era treinada para isso. Todo residente tinha que dar aula uma vez por semana. Então eu sempre gostei de dar aulas, assim. Eu brinco que eu falo assim, o sonho da minha mãe não era que eu fosse médica, era que eu fosse professora. Eu falo que pelo menos uma parte, menos eu realizei uma parte desse sonho. E aí foi onde eu assim, mais uma vez, eu assim, me encantei de novo. Eu falei assim, eu comecei a dar aulas e comecei a preparar os colegas que querem alcançar o título de especialista. Então eu faço parte de um corpo clínico hoje que são 4 professores, todos de capital, a única médica de interior sou eu. E aí eu falo que isso eu tenho muito orgulho, porque a gente tem que mostrar que o interior tem as suas joias, que a gente tem que, né, que a gente tem as oportunidades também.
E aí eu comecei a dar aula nesse cursinho e comecei a ficar um pouquinho mais conhecida, né? Porque é um cursinho nacional. E comecei a estudar um pouquinho mais, assim, para dar aulas. Nunca parei, na verdade, né? Desde que falei, vou voltar para Catanduva, eu vou continuar. E aí no meio agora, agora a gente tá, mais ou menos no comecinho desse ano de 2021, foi quando eu fui convidada pela Janssen, né, que é da Johnson & Johnson, a ser speaker em psoríase, que é uma doença que eu gosto muito e que é uma doença que está um pouquinho desassistida aqui, né, no interior, o pessoal acaba caminhando para a capital. E aí eu comecei a fazer esse treinamento através da Janssen, hoje eu sou contratada por eles, para fazer esse treinamento para que os colegas aprendam a tratar essa doença também. Ah, legal. Então, assim... Mas aqui é só para Catanduva ou você tem... Não, na verdade, assim, eu comecei um trabalho aqui para as dermatos de Catanduva, mas na verdade eu sou contratada para... que agora está voltando, né? Para a gente fazer aulas mesmo, para que eu possa fazer aulas no Brasil todo. Ah, que legal. E aí foi isso. Então, nesse tempo aqui, eu acabei me tornando dermato, né, de consultório, continuo no SUS, né, como eu gosto, mas também acabei... Mas você fez uma especialidade para cabelo também, como também. Que é isso aí? Aí foi assim, quando eu também, em 2020, nesse tempo aí que eu tava já com consultório, eu comecei a estudar as doenças do cabelo e toda essa parte de cosmiatria capilar também. Porque senão eu falo assim, às vezes o paciente ele procura a gente por isso também. Às vezes, claro. às vezes a mulher... Que é queda de cabelo, da que não nasce cabelo. Exatamente. E assim, na dermato, acaba que a paciente quer saber qual o shampoo que ela vai utilizar, né? Faz parte, né, do universo feminino isso. E aí eu me senti... Não é só feminino, não, masculino também. É verdade. Eu tenho um público masculino, assim, alto até. E para doenças do cabelo também, E aí eu optei por fazer uma pós, que foi 1 ano também, eu fiquei 1 ano, eu terminei agora, né? Que é a pós em tricologia, que é nas doenças especializadas de couro cabeludo, mas fiz essa parte também cosmiátrica, que a gente fala da parte da estética mesmo do cabelo. E aqui na clínica eu acabei fazendo uma sala, que é essa sala cirúrgica, que eu também faço avaliação capilar, os procedimentos capilares, MMP, né? Tem os LEDs, que a gente fala, os capacetes, as doenças que a gente trata, que a gente faz infusão de aditivos capilares. Claro que tudo vai depender, né, da queixa, do que o paciente procura, o que ele espera no tratamento. E aí, assim, eu falo que eu acabei juntando um pouco de tudo, né? Gosto de doença. Faz tudo. Doença, faço um pouco de doença. Acabei abrangendo um pouco da cirurgia, que querendo ou não, assim, o dermato acaba não fazendo tanto. E é uma área que eu gosto. A parte da pediatria, e hoje eu tenho um público, assim, até alto também. Nossa, de couro cabeludo. Assim, olha, você é admirável, porque faz 1 ano de consultório, praticamente. Acho que quase 2 agora. Quase 2. Né? Você já construiu uma clínica. Sim. E você já está dentro daquilo que você... Sim. Né, da sua meta, que você planejou para você. Então, que é muito bom. Agora, vamos lá, que é assim, os lasers da vida... Se bem que agora tem de tudo quanto é jeito de laser, né? Sim. Não tem? O que você mais atua no laser? O que é mais procurado? Um dos lasers que eu mais gosto é o antigo, mas ele é maravilhoso, é o CO2. Eu gosto mais. Mas arrebenta tudo assim. Mas fica maravilhoso. Eu já fiz, arrebenta tudo a roça. Os lasers ablativos, eu falo que eles são, assim, realmente você vê um resultado. Né? Se você complementar com os outros tratamentos, eu falo que a paciente ideal, às vezes, é aquela que vem e que você vai conseguindo fazer um pouquinho de coisinhas por vez. Porque essa paciente é a paciente que vai ter o melhor resultado. Ela vem um dia, ela faz um laser, que igual eu estava falando, um CO2, por exemplo. Aí depois você faz um skin booster ali, que é uma hidratação na pele num local que às vezes aquele laser não foi tão bom. Faz um bioestímulo de colágeno, que foi aquele que você fez recentemente, que a gente fez, que é o Sculptra. Então você vai associando um pouquinho, sem ficar uma coisa exagerada, né? E sempre tentando ver a expectativa, que eu falo, a expectativa do paciente, né? A gente sempre tem que ir aos poucos, né? Porque senão muda a fisionomia, que fica astronômica. Exatamente. Né? E assim, sentir mesmo o que é aquela paciente. Porque eu falo que às vezes
você tem que também entender que o paciente, ele tem um médico que ele procura, pode ser que eu não atraia aquelas expectativas dele, mas às vezes tem um colega ali, né, que vai fazer exatamente aquilo que ele quer, porque você tem que pontuar. Né? Eu falo que, acima de tudo, eu sou sincera com as minhas pacientes, que eu acho que isso é o mais importante a gente ser. Talvez a paciente já tenha uma boca exagerada, e ela vem aqui para fazer uma boca e assim, você tem que conversar e falar, olha, eu acho que não vai ficar legal, eu acho que já tá bonito, talvez não seja a boca que você precisa, seja um pouquinho de mento, porque às vezes se você colocar um pouquinho de queixo vai valorizar essa região, porque às vezes ela quer valorizar uma região, e a pessoa acha que colocando a boca vai chamar a atenção para aquela região, e na verdade às vezes que falta é um pouquinho de mento. Às vezes a paciente, ela quer parecer um pouquinho mais jovem, mas assim, jovem dentro da idade dela, né? Ela quer ter 50 anos, uma cinquentona bonita, ela não quer ser 30. Então, sempre a gente tem que ir, assim, chegar no meio termo, eu falo, né? A minha expectativa para aquela paciente, a expectativa daquela paciente, e a gente junta e conversa, fala que a paciente da estética é aquela paciente que você tem que ser amiga dela, você tem que entender o que ela espera, né? E de laser, de um modo geral, é o que eu mais gosto, mas gosto também de ultraforme, que é ultrassom microfocado, e que é um procedimento que eu acho, assim, valiosíssimo. Eu acho que a Dermato ganhou um aparelho aí que, nossa, que... Foi aquele que a Bruna me fez. Foi aquele, é maravilhoso esse aparelho. E eu acho que associar, por exemplo, ele com bioestímulo de colágeno, eu acho que faz bem, assim, na verdade, para qualquer idade. Esse é o tipo de procedimento que eu gosto muito. E gosto muito de toxina também, eu acho que fazer uma toxina... os botox da vida, né? Fazer uma toxina bem feita, eu acho que muda muito. Eu acho que dá uma autoestima, né? O famoso código de barra, né? Que todo mundo, nossa, essa coisa aqui é difícil, né? É difícil. O que faz com isso? Então, o código de barra a gente tem que acabar associando procedimentos dele. Não tem jeito, a gente não consegue fazer uma coisa só. O que vai ajudar? Fazer um laser ablativo, associar um skin booster... e muitas vezes, assim, e associar inclusive peelings também, retinóico, aí que você vai fazer uma associação mesmo de procedimentos. E não é de um dia para o outro, né? Não, exatamente, isso que a gente estava falando, a gente tem que ver qual é a programação da pessoa, né? O paciente da estética, por exemplo, no consultório, tanto o paciente capilar quanto o paciente da estética, eu tenho um roteiro na minha cabeça, né? Eu converso com a paciente, por exemplo, e falo qual que é a sua expectativa. Porque às vezes ela tem um casamento daqui a 1 ano, ela está se preparando para o casamento do filho. Mas às vezes, então eu consigo fazer um bioestímulo de colágeno, por exemplo, um Sculptra que vai demorar 6 meses para eu ter aquele pico e consigo associar um Ultraformer. Mas se o casamento ou a formatura do filho é daqui a 1 mês, às vezes eu tenho que lançar mão de um ácido hialurônico, porque aquela paciente quer imediatamente. Então, assim, tudo vai daquele planejamento e ela vai fazendo os tratamentos em casa. Porque não tem jeito. Mas o imediatismo também, às vezes, atrapalha tudo, né? Exatamente. Assim, é o que eu tenho pacientes que estão há 1 ano aí, e agora a gente conseguiu chegar naquilo que elas falaram, assim, nossa, agora sim, porque ela associou, tem 2 Sculptras, terminei com a toxina botulínica, mas já fez outra forma, já iniciou com CO2, já está fazendo o tratamento com peeling em casa, e aí a gente está associando tratamentos. Você vai associando, por exemplo, um Ultraformer numa paciente e ela vai fazendo a dieta com a nutricionista, tá com acompanhamento com o endócrino, tá indo na academia. É uma associação. É uma associação, né? exatamente. Um dando a mão para o outro. Para a cirurgia plástica, que eu tenho bastante amigos, acontece muito assim, olha, eles pegam uma foto de um ator ou de não sei o que, ele chega lá e fala, olha, doutor, eu queria que você me fizesse assim. Na dermatologia também tem isso? Muito. Às vezes chega uma paciente que, assim, muitas vezes o volume do nosso cabelo, ele é determinado geneticamente. O crescimento, inclusive, um cabelo ele chega até um tamanho e isso é determinado geneticamente. Isso acontece muito. E às vezes a paciente vem e fala, eu quero ter o cabelo da fulana. E traz a foto. E eu sei que eu não vou conseguir suprir aquela expectativa. Você tem que ser um pouco psicóloga também, né? Tem. Porque senão a pessoa vai sair daqui falando mal de você, com raiva de você, porque você não é capaz de satisfazer o ego dela, né? Com certeza, a gente tem que ter, por isso que eu falo assim, principalmente quando o paciente é o paciente da estética, você tem que ser sincero e desde o início, porque senão você começa a pular aquelas etapas e aí o paciente vai sair descontente. Né? E os famosos fios de ouro, como é que... Os fios de PDO? Para mim é fio de ouro. Os
fios de PDO, eles vieram aí para revolucionar, né? Eu falo que é um tratamento mais, digamos assim, um pouco mais rápido, né? Existem diferentes fios. A gente tem os fios de tração, que são não aqueles... é só de ouro. Não, não é só de ouro. Tem os fios de tração. Achei que era ficar ricona com fio de ouro. Tem os fios de tração que a gente usa como para fazer contorno, que eu particularmente não gosto muito dos de tração. Eu acho que fica um pouco artificial, acho o resultado um pouco inestético e a durabilidade é pequena, não faço muito. Mas tem os fios, que são os fios para áreas que a gente fala, áreas que muitas vezes a toxina não pega. Aí esses eu sou apaixonada. São os fiozinhos mais fininhos, que aquela toxina que às vezes a gente faz e sobra uma ruguinha aqui que a gente não consegue tirar, uma ruguinha aqui embaixo, quando a mulher passa o corretivo, fica aquele craqueladinho. Para essas regiões eu gosto muito de fios, que são fios bem fininhos, que eu gosto como associação à toxina botulínica. E quando a gente faz aquela ruga bem grande aqui, que é a ruga da glabela, eu também gosto bastante. Porque a toxina chega um momento que a gente não consegue, é uma área que para preenchimento com ácido hialurônico é muito perigosa. Então você associar uma toxina e colocar um fiozinho aqui, isso faz toda a diferença, aumenta a durabilidade dos procedimentos e a gente fica bonito, porque eu falo que isso é uma coisa que incomoda, seja homem ou mulher, porque traz um aspecto pra gente envelhecido, parece que a gente tá bravo, né? E então assim, para essas regiões eu gosto muito de fio, a área assim, orbicular, região de glabela. Hoje o que eu menos faço é fios de tração, só assim, na maioria das vezes eu acabo fazendo outros tipos de procedimento para sustentar. E muitas vezes o que acontece é eu indicar um colega plástico, porque eu acho que muitas vezes a paciente a gente vai ter que associar tantas coisas diferentes e que não vai compensar, né? Exatamente, que eu sei que o resultado final que ela espera é o parecido, ela, né, ou ele, de uma cirurgia plástica. E aí tem os colegas aí, né, a gente tem um monte de colegas aí na cidade bons, né, plásticos, que eu acho que às vezes vale a pena também recorrer à cirurgia plástica. Ó, nós falamos de criança, falamos de adulto, de senhora, de homem. E o adolescente, com aquele cheio de espinha, que fica desesperado, né? O adolescente, na verdade, eu acho que hoje é um dos públicos que mais procuram, né? Os pais trazem bastante, porque às vezes é pais com cicatrizes e que falam que é a primeira queixa, não quero que meu filho fique como eu fiquei, né? E hoje, assim, a gente tem muitos tratamentos. A gente tem desde os tratamentos tópicos, mas também hoje a gente tem a gente tem a isotretinoína, né? Que é o famoso Rocutan, que foi o primeiro que saiu. Justo que eu sofrido. Mas assim, é uma droga que se usada com segurança, acompanhamento, tiver pais que você converse, que a criança, né, que o adolescente não vai fazer uso de bebida alcoólica, que você vai fazer tudo certinho, o resultado é muito bom. E às vezes vai sobrar uma cicatriz ali e isso aí vai ser menos, né? Vai ser mais fácil do que aquele adolescente que vem com muita lesão. Existe o tratamento preventivo, que antes dele passar por isso, se prevenir, não vai sair essa? Não, existe. Existe assim, se você já percebe que por volta dos 9, 10 anos o adolescente ele já tem muito comedão, que é aquele cravinho preto, né? Se você já avaliar um adolescente que tem muito comedo, que é o cravinho preto, já é critério de gravidade de acne. A gente já tem que ficar mais esperto. Porque às vezes o cravo é uma coisa que a gente acha que ele é bobinho, porque ele é só um cravinho. Mas se você perceber que você tem um caso, um filho, né, ou alguém que tenha muito cravinho, vale a pena já procurar o dermato, porque a gente já pode iniciar os tratamentos tópicos e isso já ajuda a prevenir, né, de ser aquele adolescente cheio de lesão. Eu acho que o adolescente hoje, eu acho que queixa de acne, não tem um dia do consultório que não tem essa queixa. Acne e melasma são as queixas mais frequentes, né, de consultório dermatológico. E eu acho que dá sim para prevenir, sim. Tem muitos produtos que dá pra gente já começar a passar e aí já... Você falou em melasma, e as grávidas que tem aquelas... A gestante, na verdade, eu também tenho o protocolo de gestante. Grávida, assim, gestante, né? É mais chique falar gestante do que grávida, né? Eu tenho os protocolos que geralmente, assim, tem muitas pacientes que já são pacientes e que estão usando algum tipo de ácido e quando elas estão grávidas, elas já avisam e aí eu já convoco elas para o consultório. Porque a gente também faz um planejamento. Existem alguns ácidos que gestante pode utilizar, né? E o que eu falo para gestantes que sempre tem que tomar cuidado, existem sabonetes que são vendidos na farmácia que gestante não pode utilizar. Então, sabonetes, por exemplo, que tenham ácido salicílico, que são sabonetes muito comuns que a gente compra na farmácia para acne, não podem ser utilizados por gestante, dependendo da concentração.
Então aí eu faço esse planejamento, ó, nesse primeiro trimestre normalmente eu não deixo absolutamente nada. Aí a partir do segundo já tem tópicos, né, produtos para elas passarem, eu já começo a fazer a prevenção de estrias, porque geralmente a estria surge bem no finalzinho, mas se eu perceber que aquela gestante já está ganhando muito peso ao longo da gestação, eu sempre pergunto quem que é o ginecologista e como que está toda essa parte, a gente já começa a fazer a prevenção. E o que a gente previne também é o eflúvio pós-gestação, né? Porque na amamentação cai muito o cabelo. Então isso também dá para ser prevenido. Eu já converso, geralmente eu faço uma consulta na metade aí que eu já entro com os ácidos, no finalzinho da gestação também, e aí eu já programo, porque eu sei que no primeiro mês ela não vai conseguir vir no dermato. Ela já tem o ginecologista, já tem que levar a criança no pediatra, que já é o primeiro mês. Então, geralmente, na última consulta, que eu coloco mais ou menos em torno de 34, 35 semanas, eu já passo as orientações desses primeiros 2 meses pós. Eu já deixo o produto que ela vai tomar, que não vai ter perigo de passar pro leite, para não cair o cabelo, já deixo o ácido que ela pode entrar à noite, já deixo o sabonete adequado, porque senão começa a cair cabelo, começa a ficar toda manchada, cheia de estria. É um sofrimento. E eu falo aí, a mulher, né, ela acaba, assim, né, deprimindo de certa forma. Você sabe que uma coisa que sempre, a gente, não é só a gente que é branco, que nem eu, assim, sabe? Mas sempre aparece mais mancha, mais pinta. Como é que a gente pede socorro para um dermatologista para isso? Então, assim, toda lesão, né, que a gente tem dermatológica, seria ideal que a gente conseguisse ser avaliado por um dermato. Por exemplo, assim, existem algumas doenças, até neoplasias ocultas, que a principal manifestação é uma lesão na pele. Então, às vezes, o paciente tem uma lesão ali, que a gente fala circinada, é quando tem uma bordinha esquisita, parece que está desenhada. E às vezes tem alguém tratando ali como uma infecção fúngica, por exemplo. Mas na verdade aquilo às vezes é um câncer de pulmão oculto e que está mostrando na pele. Vai aparecer aqui. Então existem as paraneoplasias e geralmente muitas neoplasias elas dão lesão na pele. Então eu falo assim que a pele como um todo, né? As unhas também são fontes assim de mostrar a nossa saúde. Unha é crucial, assim. Pela unha você consegue ver se um paciente ele é renal crônico. Se for uma pessoa habilitada e treinada, se é um paciente que tem algum problema no fígado. Só de bater muitas vezes, porque a unha ela te dá características. Existem unhas que tem metade da unha que é pintada, metade que não é. E você começa a avaliar durante o teu exame. E eu falo que isso é importante de você clínico, antes de um dermato às vezes. Você ter essa formação, isso é importante. E então, por exemplo, assim, um prurido, que é uma coceira. O paciente está coçando, já tentou passar tudo, já foi na farmácia, já passou um monte de coisa e não melhora, é o momento de procurar muito antes, às vezes, até o dermato. Porque às vezes ele tem uma neoplasia de pâncreas oculta, uma neoplasia de fígado oculta. Então, assim, a pele, né, a unha, os anexos, eles mostram pra gente muito mais da gente, como a gente está, né? E, nossa, por exemplo, assim, queda de cabelo, né? Às vezes a gente fala, tem uma causa exógena, às vezes porque está se alimentando mal, deficiência de vitamina, infecção, Covid, a gente está tendo muito eflúvio pós-Covid, né? A gente está tendo os maiores eflúvios aí que a gente já se viu da história. Dengue era muito famoso, né? Tem agora... dengue, cai tudo, agora Covid, né? Então, assim, o cabelo também, né? Ele mostra, se você não está bem, pode ver, o seu cabelo começa a cair intensamente. Então, assim, eu falo que muitas vezes uma lesão ali vale a pena. Passar por um dermato nesse sentido. E o que eu acho mais importante assim, para prevenção mesmo é entender que assim como a gente vai no ginecologista, no urologista, é importante no dermato. Por quê? Para a gente fazer a avaliação anual das pintas, fazer dermatoscopia. O dermato ele tem que ser habilitado a utilizar o aparelhinho que é o dermatoscópio, que é eu falo que é o estetoscópio, né, do dermato, que é um aparelhinho que a gente usa que é uma lupa de mão, mas que tem um aumento importante. E você faz um treinamento para olhar cada lesão ali, tem um treinamento. E você deve olhar pinta por pinta do paciente na primeira consulta e uma vez por ano. E avaliar se teve o surgimento de uma lesão nova ou se aquela lesão que você já conhecia, ela mudou. E se o paciente tiver mais de 100 nevos, por exemplo, fazer uma dermatoscopia digital seria o interessante. A gente tem gente habilitada para fazer também na região, mas assim, a dermatoscopia do aparelho, todo paciente deve fazer uma vez por ano.
né? É parte da nossa saúde mesmo, assim. Igual Não eu é só falei. os branquinhos, que nem eu. Não, não é só os branquinhos. E criança é uma coisa que eu acho legal também a gente passar para as mães, que geralmente sempre pergunta a partir de quando que deve levar. Claro que se às vezes a criança surge, sempre tem aquelas lesões dermatológicas do primeiro mês, né? Miliária, a brotoeja, né? Que o pessoal fala muito. Mas assim, pelo menos a partir dos 6 meses é ideal que a criança passe por um exame dermatológico para avaliar o surgimento, às vezes, de uma lesão vascular que possa surgir, às vezes uma hemangiominha ali, alguma coisinha. E também porque a partir dos 6 meses a gente já orienta o protetor solar. Ai, então bendito protetor a saga solar. começa com 6 meses de idade. Nossa, então... que é... Desculpa a expressão, mas é um saco, né? A gente transpira, passa, de que deve estar lá com esse protetor. É verdade. E hoje também a gente tem protetores, falando deles aí, né, que tem tecnologias, né? Falo que um protetor solar hoje ele não é só um protetor solar. Tem protetor com clareador, então isso ajuda o nosso tratamento. Anti-idade, então você tem protetor com ativos anti-idade, então é um universo aí que cresceu muito. E a saga começa a partir dos 6 meses de idade. Ah, então tá Nem nasceu direito, já tem que usar. Bom, eu quero te agradecer. Eu que tá? agradeço. A oportunidade da gente poder mostrar o teu trabalho, Obrigada. ver quem que você é. E que você seja muito, muito feliz agora nesse novo espaço. Obrigada. Que Deus te abençoe e que você seja muito, muito feliz, Muito realizada. obrigada. Eu que agradeço. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de um dermatologista para quem está nos assistindo. Eu acho que, assim, para a gente finalizar, se eu fosse falar alguma coisa, eu acho que todo mundo deveria procurar um dermato pelo menos uma vez, assim, por ano. Por quê? Porque alguma vez, alguma época, vai surgir alguma lesão diferente ali. E se essa lesão ou se alguma coisa acontecer e a gente tiver, o que a gente sempre brinca, né? Tratamento precoce, às vezes a gente vai evitar um câncer de pele, que muitas vezes é metastático, um melanoma, uma coisa que coloque a vida da gente em risco. O que eu brinco até, que eu falo até com uma amiga que é dermato, que a gente fala que a gente tem que desmistificar a dermatologia. A gente tem o hábito, às vezes, de procurar o dermato, às vezes ele é o último médico, né, que o paciente vai procurar. Ele já andou por todas as especialidades. E às vezes, aquele problema de pele é que está ocasionando todo o restante. Então, se eu pudesse, assim, falar para as pessoas, assim, como, né, o que elas devem buscar, uma vez pelo menos por ano, fazer uma avaliação dermatológica, como a gente tem o hábito de ir no cardiologista, né, no ginecologista, o homem no urologista, aquele hábito anual, ter o hábito do dermatologista. E ter um dermatologista que tenha a capacidade de examinar mesmo, assim, no sentido de fazer a dermatoscopia das suas lesões, de avaliar todos os seus nervos, para que se surgir algum nevinho ali, alguma coisa que seja suspeito, é tão fácil, né, naquele momento ali de já retirar, de excisar, e às vezes aquilo vai comprometer a sua vida, às vezes como um todo, se a gente não fizer.